Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 12º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Estou conversando com Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Oi, Roberto. Hoje vamos falar de um livro maravilhoso, mas também parte o coração em alguns momentos. Oi, Max. Nós vamos falar de um livro ímpar, maravilhoso, como você disse, e também, em certas passagens, bastante difícil. Não é fácil de ler. É o livro que traz a história da vida de Jesus exatamente como ela aconteceu. A gente sabe que os relatos da vida de Jesus estão nos evangelhos sinóticos, né? Os 4 evangelhos. Sim. E são, claro, que são documentos muito valiosos. Só que acontece o seguinte, esses evangelhos, eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. Por mais bem intencionados que eram aquelas pessoas, por maior que fosse a inspiração que elas tiveram nesse trabalho, esse trabalho ficou sujeito a alterações involuntárias e, eventualmente, até esquecimentos por parte dos evangelistas. Sim. E a história desse livro, cujo título é Jesus, o Amor de Deus, é narrada por pessoas que viram os acontecimentos. Uhum. São pessoas agraciadas para isso, então a gente tem um relato absolutamente fidedigno da história. Um livro maravilhoso, como você disse, e também bastante doloroso. É. Bom, o livro tem 6 partes. A primeira delas fala de João Batista. Depois, a segunda, Jesus, o amor de Deus, desce à terra. A terceira parte é o Evangelho de João. Quarta parte fala da história de Maria. Quinta, a vida de Jesus na terra. E sexta, fatos desconhecidos da vida do Filho de Deus, Jesus. 6 partes, o livro é bem extenso. Vamos Sim. começar então do início, que conta a história de João Batista. João Batista foi o preparador do caminho para aquele que vem. Aquele que vem. É essa denominação, Max, que as antigas profecias davam à vinda do Messias. Por exemplo, como aparece nesse trecho do livro de Hebreus. Tá aí, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:37. Certo. E esse nosso livro fala várias vezes sobre aquele que vem. Isso, fala mesmo. E a história de João Batista começa antes do seu nascimento, quando um mensageiro aparece ao sacerdote Zacarias informando que sua mulher Elizabeth daria à luz. E como sempre acontece nas anunciações, o anjo precisou acalmá-lo antes, dizendo para ele não ter medo, tal como registrado em Lucas 1:13. Isso acontece direto, viu? Se a Sim. gente pegar os vários relatos de anunciações de anjos, eles sempre começam dizendo para a pessoa não ter medo, não ficar com medo. O primeiro sentimento é sempre de medo das pessoas que veem um anjo chegando com uma mensagem do alto. É. Mas ele acaba duvidando do emissário porque sua mulher já tinha passado da idade de ter filhos. E por Uhum. causa disso, o anjo avisa ele que ele ficaria mudo até o nascimento do filho prometido. Uma outra coisa digna de nota é que Elizabeth engravidou e ela não saiu da casa dela durante 5 meses, conforme atesta a Bíblia. E isso, Maximiliano, tem sua razão de ser, porque a gente sabe que a encarnação se dá no meio da gravidez. Então, quando ela se resguardou por 5 meses, ela garantiu que se encarnasse nela a alma prevista, que Uhum. era a alma de João Batista e não de um outro qualquer. Sim, é verdade. Então, isso faz parte de uma lei. Se a mulher não cuida de se resguardar durante esse período da gravidez, na metade do período da gravidez, pode se encarnar nela uma alma diferente do que a espécie dos pais. Por alguma influência das pessoas, né, uma má influência, uma influência diferente das pessoas que ela permite que estejam na sua proximidade. Isso acontece pela efetivação da lei da atração da igual espécie. Daí que surgem as tantas ovelhas negras, as ditas ovelhas negras. Isso. Mas vamos à história do Batista, então. Vamos. Maria também estava grávida quando visitou sua prima, também grávida, e Elizabeth de imediato reconheceu que ela daria à luz o Senhor de todos nós, disse ela naquela oportunidade. Sim, ela reconheceu que Maria estava grávida do próprio Messias, aquele que vem. Isso.
Bom, seguindo um pouco mais para frente, Max, uma cena admirável no livro foi o encontro de João Batista com Jesus, quando os dois tinham cerca de 4 anos. Hum. Elizabeth visitou a prima, levou João Batista e lá os dois se encontraram. Não sei se você lembra disso. Sim, sim, é uma cena muito bonita mesmo. E as duas crianças não se desgrudavam, né? Não, não. Porque Jesus não era muito ligado às outras crianças, não brincava, e com João eles dois ficaram grudados É, e ele até queria que João ficasse morando com eles. é verdade. Aí depois desse encontro, eles só foram se reencontrar novamente na época do batismo de Jesus. Exatamente. Enquanto isso, o menino João, ele mergulhava nas profecias a respeito do Messias. Ele lia tudo o que existia sobre isso. É. Com 10 anos, ele já conhecia todas de cor, todas. Aí, quando ele alcançou certa idade, ele foi para o deserto se preparar para a sua missão. E nessa época, ele ouvia uma voz no íntimo que dizia para ele: Prepara o caminho do Senhor. Aplana sobre a terra uma via plana para o Senhor. Aí ele entendeu que deveria preparar o solo das almas para a chegada do Messias. E isso ele só conseguiria sendo bastante severo, com palavras bastante severas realmente. Sim, justamente porque o verdadeiro amor é severo. E ele precisava saculejar as almas para justamente Isso. preparar essas almas para a vinda do Messias. E aí, logo que ele se inteirou completamente na sua missão, com a indicação expressa de um anjo, ele saiu a pregar penitências. E já de início ele angariou um ajudante fiel chamado Acer, que permaneceu com ele até o final da vida. E João dizia: Sou um brado que vem do deserto, sou um clamor que deve soar alto. João via as falhas das pessoas que se aproximavam dele e falava abertamente, sem meias palavras. Ele as instigava para que se modificasse. Quem manifestava um desejo sincero de mudança, ele então batizava. Daí que veio o nome João Batista. Sim. Ele tinha essa capacidade de enxergar a alma da pessoa e ver quando a pessoa estava sendo sincera ou não, né? E aí Sim. acabou que certa vez apareceu uma mulher, meio escondida, assim, de surdina, que queria ofertar, entre aspas, o seu amor a ele, e ele a recusou imediatamente e ela jurou vingança para ele. Essa mulher era Herodíades, que era a esposa do governador da Judéia, Herodes, que havia tomado ela de seu irmão. Ela acabou se vingando mesmo quando É, surgiu uma oportunidade. Agora, o que foi realmente admirável, extraordinário, foi o encontro de Jesus com João. muito, é. Jesus pediu o batismo, e João, quando viu Jesus, falou que ele é que deveria pedir o batismo para Jesus. Mas Jesus foi firme, reafirmou seu pedido, então João o batizou. Naquele instante, Jesus se tornou consciente de quem ele era e qual era a sua missão na terra. Sim, é uma passagem muito tocante no livro, muito comovente mesmo, né? Mas para João também se abriram os olhos espirituais naquele momento e ele viu uma pomba pairando sobre a cabeça de Jesus. Na sequência do livro aparece o tetrarca Herodes, que, influenciado por sua mulher, aquela Herodíades, né, É, prende João, e tempos depois, ele já estava meio bêbado lá depois de uma festa, ele manda decapitar João Batista para atender um pedido de Salomé, que era a filha de Herodíades, que havia dançado para ele. Bom, quem o decapitou foi o próprio copeiro de Herodes, chamado Brúticos. Depois desse momento aí, ele recebeu um chamado da luz para mudar seu nome para Barnabé e anunciar o Messias. Aí esse Barnabé foi aquele companheiro inseparável do apóstolo Paulo, de quem falamos no livro Apóstolos de Jesus. Ah, sim, é verdade. Bem, com isso a gente abrangeu toda a primeira parte. A segunda parte do livro é intitulada Jesus, o amor de Deus, desce à terra. Essa segunda parte, ela mostra em detalhes aspectos da infância e adolescência de Jesus. Uhum. Eu gostaria aqui, Maximiliano, de relatar um pequeno trecho, que foi um comentário de uma vizinha, moça, jovem, bem jovem, de Maria, quando ela, José e Jesus era um bebê com cerca de 6 meses. E Sim. eles estavam há pouco tempo no Egito, eles tinham ido para o Egito, né? Então, o comentário da vizinha foi o seguinte: Sabes, Maria, o que falei ontem a meu marido? Teu filho é de uma espécie toda diferente. Quando a gente olha para ele, toda a tristeza desaparece. Vê, hoje eu estava preocupada por minha cabra estar adoentada, mas desde que teu menino sorriu para mim, minhas preocupações me parecem pequenas.
já mostrava claramente que ele tratava-se de uma criança muito especial, diferente de todas as outras crianças, mas porém não realizava milagres fantasiosos que muitos acreditam que ele fazia nessa parte da infância. Ah, pois é, tem alguns relatos, por exemplo, o Evangelho Apócrifo da infância, fala que Jesus moldava uns passarinhos É, e os passarinhos saíam voando, cantando. Isso é fantasia, porque isso contradiz as leis da criação do pai dele. Ele lógico, jamais faria algo contrário às leis da criação, né? Só para dar um sim. parênteses aí nisso que você falou. É. Bom, também eu destaquei num trecho desse período, quando Jesus tinha mais ou menos 3 anos, na viagem de volta para Nazaré. Diz o seguinte: uma coisa chamou de modo especial a atenção de Maria durante a viagem. Jesus era uma criança com um coração repleto de amor. Parecia querer dar amor sem fim. Contudo, dava esse amor sempre com atos, raramente com palavras e nunca com carícias. E sempre era ele o doador. Sim, eu me lembro também de uma passagem quando Jesus tinha cerca de 7 anos, e José foi dizer a ele que um rabino queria instruí-lo para que ele pudesse se tornar futuramente um escriba. Ele ficou horrorizado. Ele diz: eu, um escriba, um hipócrita, um mentiroso, não podes exigir isto de mim, pai. E José então prometeu solenemente que ele não precisaria se tornar um escriba. Só assim ele conseguiu acalmar Jesus. E, aliás, foi José o melhor amigo de Jesus teve Na durante vida toda, toda. na vida toda ali, porque É, ele conseguia, ele se colocava no lugar de Jesus e tentava entender ele. E no leito de morte, ele estava sozinho com Jesus e viu, pouco antes do falecimento, uma coroa pairando sobre a cabeça de Jesus e acima dela a pomba sagrada. foi mesmo. E eu me lembro que José disse com um semblante transfigurado: então és tu mesmo, és tu realmente. E aí ele completou: Senhor, eu te agradeço por me ter sido permitido contemplar isto. Então, e Jesus, até então, nesse momento aí que aconteceu essa visão de José na morte dele, não sabia nada sobre quem ele era e qual que seria a sua missão. E durante toda a sua juventude, jamais ouviu dizer uma palavra feia ou grosseira que fosse, ele nunca fazia coisas que pudessem ser criticadas. Uma passagem memorável é a dele junto aos doutores da lei no Templo de Jerusalém, no período da Páscoa, quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos. Olha, Maximiano, memorável mesmo. É até difícil fazer uma resenha dessa parte sem restringir de algum modo. É, Em vez de eu tentar explicar o que aconteceu, eu resolvi reproduzir o sentimento daqueles eruditos todos, aqueles escribas, em relação ao menino Jesus na época. O trecho diz o seguinte: os homens todos se alegravam sempre que o pequeno estava novamente junto deles. Mesmo quando ele não falava, irradiava algo daqueles olhos esperançosos que influenciava os pensamentos dos escribas. Meditavam bastante antes de se expressarem, a fim de que nenhuma palavra irrefletida ferisse a alma infantil. Cada um dos homens procurava proporcionar-lhe uma alegria especial. Que não pudesse obter isso com coisas sem importância, já haviam percebido. bom, e uma outra parte que merece um destaque especial também foi quando ele começou a contar histórias para os irmãos ao anoitecer. Então ele reunia os irmãos junto dele e começava a falar dos heróis de Israel, e intercalava também pequenos contos que o momento lhe inspirava e inventava histórias. E os irmãos nem percebiam que haviam ensinamentos importantes ligados aos contos. Maria também gostava especialmente de ouvir Jesus contar essas histórias. Pois é, você sabe que é interessante porque essa situação, ela mostra claramente uma preparação do modo como ele difundiria no futuro a sua palavra, por meio de Sim, parábolas, né? exato. Então ali a gente já vê o germe das parábolas Uhum. sendo formada. Outro ponto relevante foi, evidentemente, o encontro com João Batista, que é narrado nessa parte aqui de uma outra perspectiva, né, Marcos? Sim, tão tocante como o primeiro enfoque. Você vê que cada parte do livro, ela destaca um determinado enfoque diferente e a gente consegue perceber isso. Então, depois veio a pregação propriamente, de que Jesus angariou muitos inimigos, inimigos Sim, ferozes, entre a quase totalidade deles, os escribas e fariseus, que já estamos na terceira parte do livro, o Evangelho de João. sim. Era uma luta contínua, né? Uma luta contínua. Foi muito difícil para ele. Bastante. Foi um embate permanente ali entre a luz e as trevas, né?
quase todos os escribas e fariseus eram contra Jesus. Foi criada até uma associação para combater Jesus. Mas a palavra salvadora, a palavra sagrada, continuava a ser propagada. Os milagres iam se sucedendo, embora muitos dessem contornos absurdos ao que escutavam. É aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto, né, Max? Ah, não, isso aí acontecia muito. Mesmo com esses delírios espalhados por muitos adeptos entusiasmados, né, o pessoal acaba tentando aumentar um pouquinho, os milagres cumpriram. Um pouquinho entre aspas. Não, pouquinho é bondade sua, né, Maximiliano? Pouquinho é bondade sua. Alguns né? foram pouquinho, alguns inventavam muita coisa mesmo. Esses milagres cumpriram um papel importante, né? Além da cura dos corpos propriamente, que Jesus proporcionou, esses acontecimentos atraíram outras pessoas que acabavam encontrando a palavra da salvação. Era isso o mais importante. O mais importante era a palavra, Sim, né? sim, claro. O mais importante, a missão dele estava fundamentada, sedimentada na palavra. Né? Exato. Salvação só existe se a pessoa viver de acordo com a palavra de Jesus. É a única forma, não existe outra. Né? Exato. Um outro aspecto que chama atenção no livro é a escolha de Judas como um dos 12 discípulos. Uhum. E também a transformação que se operou nele, apesar dos esforços de Jesus, imensos esforços para mantê-lo no caminho certo. Eu acredito que não compensa ficar falando muito dele aqui. Há muitos e muitos detalhes no livro sobre o seu procedimento. Quem se interessar vai encontrar lá o que deseja saber. Basicamente, Maximiliano, o que ele queria é que Jesus se deixasse coroar como rei dos judeus, para que ele pudesse ser uma espécie de primeiro-ministro lá. E é um caso de um comportamento muito torpe, muito trevoso, não merece aparecer aqui com destaque. Mas também tem, assim, o livro trata dos outros discípulos também, dos outros apóstolos, como é que eles agiam, como é que eles foram crescendo também dentro da missão deles. É interessante essa visão. Outra passagem também relevante nesse trecho aí do livro foi a atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Ah, sim, o livro esclarece o profundo significado espiritual desse ato. Foi realmente muito relevante. Tem outra coisa, né? Por exemplo, a intercessão de Jesus no Monte das Oliveiras, que foi direcionada ao Pai, né? Em favor da humanidade. Aquilo lá é um trecho muito tocante, muito poderoso, emocionante mesmo, que não dá para fazer uma resenha, porque é só lendo mesmo para você sentir. Não dá, né? não dá para fazer. Do mesmo jeito que não compensa ficar falando de Judas aqui, não dá. Essa intercessão de Jesus para a humanidade não dá para resenhar, simplesmente não dá. É no extremo oposto, não dá. Qualquer coisa que a gente fala aqui, a gente vai diminuir. Não dá. Né? Mas mostra o amor, né, que existia nele também. Mostra. Muito bonito. Bom, por fim, aparecem os relatos de Jesus depois da morte dele, em seu corpo de matéria mais fina. Uhum. Ele foi visto por muitos porque ele precisava permanecer nas proximidades da Terra durante algum tempo, até que a força viesse do alto numa bem determinada época, permitindo que ele então ascendesse e se reintegrasse ao Pai. E a quarta parte? Então, a quarta parte fala de Maria, mãe de Jesus, que também não tem muito o que falar, a não ser que confirmar que Maria foi um espírito preparado para receber essa missão de poder ser a mãe do invólucro terreno do Filho de Deus, mas ela era um espírito humano, como qualquer outro, com qualidades e defeitos como todo mundo. Sim, ela foi agraciada para cumprir uma missão elevadíssima. Claro. Isso é indiscutível. Sim. Mas ela era um espírito humano, aliás, com grandes preocupações maternas em relação ao filho na juventude. Sim. Os detalhes disso tudo estão no livro. Não vamos abordar aqui, não. Não precisa. E depois, a quinta parte, vem o título A Vida de Jesus na Terra, que mostra várias passagens bem detalhadas da vida dele, já com os discípulos, como se deu a escolha de cada discípulo. É bem interessante. Sim. Antes disso, viu, Max, cabe mencionar aqui a tentação no deserto, que é relatada no livro, ela é um pouco diferente do relato bíblico, embora Sim. o sentido seja o mesmo, né? Nessa parte ainda se destaca o ensinamento do Pai Nosso e a explicação daquelas bem-aventuranças. Ah, sim. Bom, hoje são conhecidas como o Sermão da Montanha, essas bem-aventuranças. Tem uma explicação bem detalhada no livro, assim, de cada uma delas. A editora publicou um livreto de distribuição gratuita com essas informações sobre as bem-aventuranças, esse trecho do livro, com esse mesmo título, O Sermão da Montanha.
Essa parte do livro mostra detalhes dos sofrimentos e da morte de Jesus. Eu, francamente, eu prefiro não falar disso. A gente tinha até combinado antes, né, Max? Não É. dá, não dá. Ainda mais, Maximiliano, que tem esse falso conceito, absolutamente falso, tão disseminado, de que Jesus teve de sofrer e morrer daquela forma pavorosa para com isso libertar a humanidade de seus pecados. Isso é falso. É Sim. falso. Realmente isso não é verdade, não foi assim que aconteceu. E é quase inacreditável que esse conceito absurdo tenha encontrado tão ampla acolhida e divulgação. Porque basta um pouquinho da intuição para perceber que foi um crime bárbaro, né? Um assassinato da pior espécie. E é impressionante como aquilo que era mais elevado, mais puro na Terra, teve que passar por essas barbaridades. É um trecho assim que é bem dolorido, porque a gente vê aquela pureza que Jesus tinha e o que ele teve que passar nesse momento. Pois é, com o assassínio de Jesus, com o assassinato dele, os seres humanos escolheram as trevas no lugar da luz. O ajuste de contas do Gólgota chegou. A última parte do livro tem o título Fatos Desconhecidos da Vida do Filho de Deus, Jesus. Esse título já fala por si, evidentemente, são passagens desconhecidas, mas, como sempre, muito instrutivas da vida dele antes de encontrar os discípulos, Max. Esse capítulo, Fatos Desconhecidos da Vida do Filho de Deus, Jesus, foi reeditado em um livro de bolso também pela editora, então é disponível separado para quem quiser. Bom, creio que passamos por todo o livro, embora uma resenha dessa obra nunca poderá nem de longe dar um vislumbre do valor que ela encerra, porque são muitos detalhes. Poderíamos falar por horas e horas, a sinopse seria ainda incompleta. Você tem algum trecho que você gostaria de destacar para a gente encerrar? Sim, eu escolhi palavras de Jesus que ele disse após sua morte, quando ele apareceu a Maria de Betânia. Durante a vida dele, ele costumava ficar na casa dela. Ela morava junto com a irmã, chamada Marta, porque lá era como se fosse um oásis para ele. Lá ele sentia paz, sossego, estava envolto por amigos. E ele apareceu, depois da morte, como apareceu a muitos, né? Apareceu a Maria de Betânia e disse o seguinte: Maria, o pecado avassalou o mundo porque os seres humanos antepuseram sua vontade à vontade de Deus. Judas, como a humanidade, preferiu as diretivas de seu intelecto em oposição à condução do alto, provocando sua queda. Maria, eu te exorto, jamais esqueças essa experiência. Todas as vezes que voltares à Terra, procura difundir entre as pessoas a ideia de que o intelecto humano deve limitar-se a ser uma ferramenta para o ser humano. Se for mal orientado, transforma-se em instrumento de Lúcifer para destruir a humanidade. É uma exortação importantíssima para a nossa época, né? E você, Max, você tem algum trecho aí que você escolheu aí que você gostaria de falar? Sim, é o trecho da anunciação que ele fez junto aos discípulos da vinda do futuro Filho do Homem, para desencadear o juízo. Também do período de renovação de forças, que continua a acontecer todo ano, ano após ano, na época aproximada de Pentecostes. Ele diz o seguinte: Eu não voltarei para o juízo final, mas virá o Filho do Homem, descerá do céu, como fora predeterminado desde que a terra existe. Ele, como eu, é Filho de Deus. Ao mesmo tempo, é também Rei do eterno e supremo templo nas alturas, do qual já vos falei. Seus servos assistem junto ao cálice da força divina e providenciam, a fim de que, em determinadas épocas, possam fluir torrentes de águas vivas que se derramam pelo universo, vivificando-o e renovando-o. Bom, eu imagino que não há nem o que comentar sobre essas palavras. Muito profundas e muito necessárias e importantes. Sim, eu acho que é um livro que a gente recomenda, né, que as pessoas leiam, porque tem muita coisa a se aprofundar nesse livro. Bom, Roberto, chegamos ao final. Até a próxima. Até, Maximiliano. Até a próxima.